Saudações tricolores, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Primeiramente, iniciar esse vídeo do pós-jogo de hoje dizendo: vencemos! O Tricolor fez os 3 pontos e agora é líder do nosso grupo. Aqui a gente vai estar comentando sobre a partida. Peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha, para a gente estar voltando a crescer nessa nossa volta ao canal. E vamos ao jogo. Pessoal, primeiramente, eu acho que não tem como a gente sair de um jogo que a gente ganha de 4-2 e vir aqui triste, independente do que aconteça no jogo. Vencemos, a gente tem que continuar nessa pegada de dizer vamos e vamos e vamos, porque aqui é o Fluminense, e com a vitória dessa a gente tem que agradecer. Então, mas é um vídeo que caberia até uma live, de tanta coisa que a gente tem que falar. A gente vai iniciar o primeiro tempo do Fluminense enfrentando a equipe da Coreia. A gente já sabia que existia esse favoritismo, mas esse favoritismo no futebol não pode ser passado para os atletas dentro de campo. Então o Fluminense, eu senti isso, sabe? Algumas partidas do Fluminense contra algumas equipes de Campeonato Carioca, algumas equipes mais fracas da Copa do Brasil, parece que não iniciaram entendendo que era a Copa do Mundo. E aquela equipe dava muitas brechas, acho que com 2 minutos a 3, o Ganso sobrou uma no pé do Ganso. Em vez de chegar batendo no filme, só tira o goleiro, dá tempo de reagir. E dali a gente já via a pegada do Fluminense. E o Fluminense tocando bola bem, no sentido de manter a posse de bola, mas já com alguns erros ali. E a gente já começava a se agoniar, porque passava o tempo, passava ali dos 15, passava dos 20, a gente falava, está bem no jogo, tem que matar logo, porque a gente não conhecia outra equipe. Então vai que eles crescem no jogo, e esse momento do jogo é nosso, a gente não está fazendo gol para começar a ter mais tranquilidade. Vem o Arias, craque da equipe, pega uma falta e faz um golaço. E aí a gente olha e fala, ainda bem, agora vamos lá começar a jogar. Quando o Fluminense mantém a postura, a gente esperava que o time da Coreia saísse mais. Eles não, eles continuam na mesma pegada, marcando ali do meio do campo para trás, sem dar muito bote, mas fazendo o posicionamento certinho. E o Fluminense tocando, a gente mantendo, o jogo é esse. De repente o Ganso tenta uma letra. E aí gera um contra-ataque. Gera o primeiro contra-ataque deles, o Guga não consegue voltar, porque o Guga estava espetado lá junto com o Arias, não consegue voltar. Eles chegam até a linha de ataque, na minha opinião, o Fábio não é para dar aquele, não vou chamar de bosta, tentar intervir aquela bola que é de passando para o segundo pau, porque se ele mantém a posição no gol, o cara que chega finalizando já não chegaria tão inteiro, então ele faria uma defesa até fácil. Ele vai, tenta interceptar a bola, e a bola passa só para o cara sem goleiro, sem nada, o Guga e o Thiago não conseguem recolher. Eles empatam o jogo. Cara, o Fluminense deu o empate para eles. Como assim? O Fluminense aqui controlando os caras sem ter. O time da Coreia sem tentar jogar, sem tentar nem dar bosta na defesa, sabe? Totalmente ali passivo. De repente o Fluminense acha uma chance de colocar eles no jogo. E a gente tem alguns minutos bem, quando de repente no lateral na bola, na mão do Guga, ele bate pro Hércules. O Hércules também displicente. Erra um passe coisa de 1,5 m, dá um passe fraco, gera um contra-ataque. O Guga ainda tenta voltar. O Freitas tem a chance de matar a jogada, mas ele chega, não mata por inteiro, a bola sobra no cara, que faz o cruzamento e entra um atacante dele sozinho, no momento que o time deles não queria jogar. E a gente vai pro intervalo sem entender, cara, a equipe da Coreia não quer jogar, nos erros do Fluminense estão ganhando o jogo. Poxa, que postura é essa de Fluminense? Vem o segundo tempo e a gente fala, não, aqui tá nítido. O Cano e o Ganso não tem condições de jogo. A gente olhou isso hoje. Ídolos, mas não marcam e até com a bola estão com muita dificuldade de jogar. E estão bem distante dos demais. Estavam quebrando muita bola. E de repente, ele vem, tira o Ganso e a gente fala, acertou, mas está aquecendo o Everaldo. A gente, como assim, cara? O Everaldo que já não vinha bem no Brasileiro, que fez aquela partida de primeiro jogo ruim, e de repente ele vai ser a nossa solução para gol, e ainda deixou o Cano que não estava bem. Sabe, a gente olha e fala, tomara que dê certo, vamos junto. Mas a gente sabe por dentro que não tem condições nenhuma de dar certo. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. O Fluminense que vai de um 4-3-3, vai de repente para 4-2-4. Porque fica o Cano e o Everaldo, Arias e Serna. E iniciou o segundo tempo, o Fluminense naquela mesma pegada, quando se expõe o time dos caras tá melhor que a gente, chega no ataque com condições, joga, fazer 3-1. Pegou a zaga pelo menos 2 vezes sem cobertura, porque o Fluminense muito lá na frente atacando, eles teve umas 2, 3 chances ali
de praticamente matar o jogo, fazer um 3-1, que ia ficar muito difícil a gente correr atrás. Porque quando a gente toma o segundo, a gente fica de cabisbaixo. E começa o segundo tempo ainda meio que cabisbaixo. E aí perder no meio de campo, eu falo, vai matar o Martinelli. Mas ele vem com a segunda substituição. Quando eu olho o Keno e Nonato, falando, finalmente fez a substituição certa. De repente ele tira o Serna, que realmente não estava bem, ok, e tira o Martinelli. Oxe, vai manter sem meio campo e mantendo Cano e Everaldo, que não estão bem. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Nonato realmente entrou dando gás, que é um cara que tem entrado dando gás e ajudou muito. O Nonato, e nisso aí o Nonato conseguiu fazer o gol. Ó, teve. Como é que foi o lance do gol? Nonato desarma, dá o passe para o Keno. O Keno tenta botar na área e o Cano e o Everaldo sempre mal posicionados, perdido. O zagueiro corta, não consegue tirar total, sobra no pé do Nonato, que finaliza e empata o jogo do Fluminense. E já pegando essa questão do Cano e do Everaldo, não tem como não se estressar. Aliás, eu não tô conseguindo mais nem brigar com os dois, porque os dois nesse momento não tem condições de estar jogando uma Copa do Mundo. O Renato teve mais sorte do que competência hoje. Renato matou o meio de campo naquele segundo tempo, que poderia ter matado ali já o jogo, porque ele fica só com 2 no meio de campo e 2 caras espetados. O Serna não estava bem, só o Arias. Os caras tiveram a oportunidade de matar o jogo e manteve o jogo praticamente todo, Cano e Everaldo. E a gente fica procurando assim entender com quem que a gente vai se estressar menos. Porque os dois estão totalmente... Sabe, a gente olha pro Cano e fala, não, eu tô me estressando menos com o Cano, porque ele tá tentando pelo menos finalizar. Isso aí nem o Everaldo tenta. Com essas mexidas que o Renato fez do Keno e do Nonato, a gente... Nem se for naquele abafo, naquele ímpeto, que os dois entraram com o ímpeto, você vê muito quando o jogo tava 2-1, muito dos caras do Fluminense, nem pra brigar a bola não tava conseguindo, pra disputar. Então o ímpeto do Keno de ir pra cima e tudo mais, do Nonato também, de chegar dentro da área, a gente conseguiu fazer o segundo gol. E foi assim até dar os números finais, se for o 4-2. O Keno indo pra cima, o Fuentes também de vez em quando conseguia encostar também no Keno, de vez em quando não, praticamente era só o Fuentes e o Keno, a gente ficava naquela, o Arias tem que encostar também, porque o Keno tá indo pra cima e tudo mais. Tem uma oportunidade que eu não sei quem cruza, talvez o Fogu, que veio da direita, que o jogo tá empatado, o Cano teve a chance de fazer o 3-2, ele cabeceia pra fora, e a gente fica naquilo, tudo mais, o jogo do Fluminense indo mais sem tanta criatividade assim, mas naquele ímpeto, naquele abafo e tudo mais. Até que uma dessas jogadas, né, a bola veio novamente cruzada, acho que provavelmente foi o Fuentes que fez o cruzamento. A bola sobe numa briga, alguém que sobe assim de casca e o Cano chega livre para chutar. Ainda bem que ele errou o chute e sobra no Freitas para fazer o 3-2, continuar. O fato é, o Fluminense faz o 3-2, alivia naquele momento. A gente tem que ressaltar que o Keno muda o jogo de hoje. E a gente fica até sem entender. Se for lesão, beleza. Mas o Keno, não sei, sabe? A primeira opção de banco para esse Fluminense, que é o cara que ainda tem um brilho, é o cara que ainda vai pra cima, ainda tem velocidade com a idade, porque os demais que estão jogando não estão conseguindo, sabe? Mostrar porque que eles são tão na frente do Keno. E a gente volta, até no segundo gol, a gente volta na questão Cano e Everaldo, que eu quero deixar pro final do vídeo. O Cano erra o chute, sobe ali no pé do Freitas. No momento que a torcida cantava o João, nos 2 momentos a torcida cantava o João de Deus, que só aquilo podia salvar o Fluminense. E a gente faz Mas a que ponto, né? Com o time. A gente faz a que ponto, o 3-2. Faz o 4-2, um gol do Keno, merecido, porque vai e muda o jogo. E a gente tem que falar de Cano e Everaldo. Bem, o Cano, primeiramente Cano e Ganso. Para essa competição, o Renato, alguém precisa chegar no Renato. Tomara que isso vire um corte pro Renato entender que não se recupera nenhum jogador numa competição tiro curto. E que uma competição de 7 jogos, que é muito próximo ali, é quem tá melhor que tem que jogar. Porque se tiver 1, 2 mal, vai refletir. Reflete no resto do time que você estiver bem. E hoje, no início do jogo, o Ganso e o Cano estavam matando a marcação do Fluminense. Isso é nítido. E com a bola, o Cano não tá bem. Essa é a realidade. No primeiro tempo, sobra uma bola
Sobra não, bom cruzamento, passa do zagueiro. E ele, só para ele chegar cabeceando, ele quer dominar, perde, briga. No segundo tempo ele perde um gol de cabeça. Depois, debaixo da trave, praticamente ele entrando, ele cabeceia para fora. No gol, ele erra por muito chute. É ídolo, é ídolo. Mas pro resto do brasileiro, pô, vamos ter que continuar tentando. Vai bem até o Everaldo pro resto do brasileiro. Talvez o Everaldo, porque o Everaldo é um caso específico. Deixa eu pensar aqui na situação do Everaldo. Mas o Cano, ok. Mas para essa competição, o Fluminense precisa jogar com 3 atacantes rápidos. Arias não pode sair do time. Joga com Serna ali. Pode ser Canóbio, pode ser Keno. Mas o Fluminense tem que jogar assim. O Fluminense não tem centroavante. E hoje a quantidade de bolas que passam ali na posição que deveria estar o centroavante tem que ficar claro. Que o Fluminense para essa competição não vai dar tempo recuperar o centroavante e não vai dar tempo recuperar o Ganso. Craque também. Alguns minutos vai dar, mas em alta intensidade, no time mais pesado, é muito difícil para essa competição. Tomara que sim, tomara que o Ganso tenha, hoje não estava bem, estava desligado, tomara que ainda dê tempo, mas o Cano e o Everaldo eu acho muito difícil. E o Everaldo é muito específico. O Everaldo, ele entra, além de ele não ser um grande jogador, ele está abalado. E aí dificulta ainda mais. Por várias bolas que, quando o Keno entra, o Keno começa a procurar várias das vezes para dar no pivô e ele só devolver aqui que o Keno vai ultrapassando o Arias também. Quando termina o jogo, isso é tão sintomático que os caras pararam de procurar o Everaldo. Pararam! Os caras simplesmente não estavam mais insistindo, porque não estavam conseguindo dar continuidade. Até em bolas, que ele está distante da área de pivô, que é só para ele devolver, ele estava tentando girar para fora para a perna ruim. Ele viu uma que era só chutar. Chuta, Everaldo, ele deixa passar. E aí, até chegar esse lance, vão suscetíveis os erros. Ele está tentando correr, mas só não tem condições. Ele tá se escondendo no jogo. Fizer um lance que acho que é o Nonato, só tinha ele como opção para ele chegar e tabelar, ou então ele sair da área, ele fica olhando para ver se outro vai. Que ele tá sem condições de ir. Até que sobra esse fatídico lance que o Arias, né, acha esse passe para ele, aquele lance que é para chegar chutando, nem que zole. O cara chega chutando, é atacante, é profissional, ele é o profissional. E ele simplesmente inventa uma meia-lua, assim. Ah, será que vem alguém aqui? Tomara que venha alguém. Não, mas se eu tentar melhor, pelo menos fingir que eu vou girar e vai que vem alguém para dar um passe. Cara, é uma cena, assim, patética. Patética. Para um jogador profissional, essa postura é patética. Tomara que ele tenha um psicólogo, mas para essa competição também, o Renato tem que entender que não dá para ele jogar. Porque ele não tem condições, isso aqui é alto nível. A gente pegou a equipe da Coreia, mas vamos pegar time bom. E contra time bom, não tem condição. O Everaldo fez uma partida boa passada. Não, ele fez uma partida correta. Correta taticamente. O problema dele é técnico, é emocional. Ele é o camisa 9, é o cara que a gente espera que faça o gol. E se os caras dentro do time estão sentindo que não dá para dar a bola para ele, como é que esse cara vai funcionar? Não vai funcionar. Então, ele não tem condições de jogar esse Mundial. Isso é um fato. Ele não tem condições. Que vai continuar no Fluminense, que briga pelo Brasileirão. Não quero falar de contratações, agora eu falo de Mundial. E a insistência dele no Mundial não dá. Ele não tem condições nem emocionais, que é o principal. Talvez seja o principal, mas o dele é tanta coisa junto. Então é isso. O Fluminense vence, mas tem que corrigir. Tem que corrigir. O Fluminense achou o time na rodada passada com os 3 volantes e hoje, de repente, desmoronou tudo. Desmoronou tudo, entendeu? Mudou tudo. Ah, vou dar confiança aqui para os meus 2 laterais, mas na minha opinião, esse é o meu Xavier e René. Na minha opinião. Fentes apoia bem, pode também, mas na minha opinião, o René hoje é mais equilibrado que o Fentes. No momento, competição de Copa, né, a gente não pode arriscar, é tiro curto, a gente não pode arriscar em dar confiança, deixa de quem tá bem para continuar. A gente viu até esses erros de competição de tiro curto em Copa do Mundo mesmo do Brasil. Então, é da mesma maneira, quem estiver bem, continua no jogo, continua jogando, porque não tem muito tempo para ter essa rodagem, para ter esse mudar 5 peças como ele fez hoje. Né? Pô, o Raí era o 10 e capitão em 94. Ficou no banco a Copa todinha. Giovanni em 98. Então, assim, pode ser o craque que for, às vezes não chega bem para aquela competição. O cara tem que entender, e é o seguinte... Ganhou, é como o Vampeta fala, ganhou todo mundo, vai estar lá na foto, vai estar com a medalha. Perdeu todo mundo, e eu prefiro ganhar do que ficar insistindo em quem não tá bem para dar confiança. Então, eu vou dar confiança o cara lá contra o Juventude, no Brasileiro. Aqui não. Aqui, meu amigo, é mundial, é o primeiro super mundial. A gente pode fazer história. Quem tem que estar com os melhores dentro de campo, entendeu? E é isso. Vencemos, somos líderes, vamos pra cima, vamos se classificar com fé, com fé em Deus e a bênção do João de Deus. Bora cantar mais o João de Deus, porque se for como for hoje, vai precisar. Mas é isso, vamos sorrir, que é tempo de sorrir. Sorria.